Muito bem, resolvido aqui as nossas questões, teremos então agora aqui na sala 1 o painel ABNCC e a integração da tecnologia ao currículo será mediado então pela professora Susan Mara Queiroz, presidente do Cinep Roraima, conselheira do Conselho Estadual de Educação de Roraima, mantenedora do Centro de Educação Integrada Colmeia de Boa Vista, Roraima. Muito bom dia a todos, muito bom dia, professora Susan Mara Queiroz, a palavra é contigo. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professora, estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia, estão todos me ouvindo bem agora? Bom dia. Tudo bem, professora? Bom dia, estamos todos ouvindo. Ótimo. Então, gente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao 6º Congresso da FENEP. Falando de tecnologia, que vai ser o nosso painel, problemas como esse de vez em quando acontecem mesmo na sala de aula, né, nas nossas reuniões virtuais. Então, graças a Deus, já foi tudo resolvido. Então, nesse congresso, a FENEP vai trabalhar com o tema Cenários de Educação com Olhar no Futuro. Estão me ouvindo bem? Sim, prof. Está dando um delay aqui bem grande. Bem, está dando um delay aqui grande ainda, mas vamos lá, vamos continuar. Para trabalhar esse tema tão importante, que é a inserção da tecnologia no currículo, nós temos hoje 3 convidadas como palestrante principal, a professora Fabiana Lorenzi, que é pós-doutora em Inteligência Artificial e tem doutorado e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também é articuladora nacional da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Para colaborar nesse nosso no painel, nós temos a Luciana Teixeira, que é diretora adjunta de Plataforma e Negócios da FTD Educação, e a Caroline Gomes, que é Business Development Manager de Educação na Lenovo. Bom dia a todas, como vocês estão? Bom dia, professora Suzamara. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem por aqui também. Bom dia. Bom dia a todas, um prazer estar aqui com vocês. Então, nós vamos iniciar a nossa fala com esse tema tão importante, que é a inserção da tecnologia, que perpassa por tantas coisas, com a professora Fabiana Lorenzi, que vai hoje abrilhantar esse nosso painel, falando sobre essa temática que é tão importante nesse momento. Nós sabemos que a questão da tecnologia ela não implica somente em uso de notebooks, de gamificação, mas em uma série de processos que estão ligados à aprendizagem do aluno, e ao significado dessa aprendizagem em sala de aula, na questão da formação dos professores. Então, não se trata somente de inserir equipamentos na escola, mas de como fazer uso disso no processo de aprendizagem para que ela se torne realmente significativa para os alunos. Professora Fabiana, um bom dia. Então, a palavra está com você agora. Muito obrigada, professora Suzamara. E que bonita essa abertura, já adorei, porque é bem isso que a gente vai conversar mesmo. O título fala sobre a BNCC e essa integração, né? E como que a gente pode fazer isso? Bom, eu gostaria de começar rapidamente, porque a gente tem pouco tempo, hoje o tempo voa, então eu queria começar só me apresentando um pouquinho, né? Porque quando a gente participa dos congressos, tem algumas pessoas que a gente não conhece ainda, e é bom a gente ter essa ligação inicial aí, eu acho bem importante. Então, assim, eu sou, né, gaúcha, né? Falo aqui do Rio Grande do Sul, sou esposa do André, que também é professor e que é meu parceiro aí de ideias na educação. Eu sou mãe do Gui, um menininho querido de 9 anos que é apaixonado pelo mundo Marvel, Star Wars, Monster Truck, tudo que é coisa assim. E eu entrei nesse mundo dos meninos aí, gosto de tudo isso. E segundo o Gui, eu sou uma excelente caçadora de Pokémons, né?
Mas na parte técnica, né, eu já sou professora da área de inteligência artificial e de programação, sou da área da computação já há 25 anos, trabalho na graduação, iniciei no ensino médio e aí parti para a parte da graduação. E desde 2018 eu faço parte do Núcleo Porto Alegre, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e desde outubro do ano passado eu sou articuladora nacional, né? Então, assim, eu fui para a área de inteligência artificial, né, no mestrado, no doutorado, e quando eu fiz o pós-doc, eu consegui unir as duas coisas, né, que é a educação, a inteligência artificial, e aí a paixão sempre aumenta, né? Bom, eu queria, antes de começar a falar sobre o nosso tema, pedir para o pessoal aí do chat, né, da plataforma, no YouTube, que está todo mundo aí assistindo, que colocassem para a gente aí o que vocês aprenderam, né, durante essa pandemia maluca aí, que vocês acham assim que não podem mais viver sem, né? Eu aprendi uma coisa relacionada à tecnologia. O que vocês aprenderam que vocês estão utilizando na sua sala de aula e que vocês não conseguem mais viver sem? Contem para a gente aí, pode ser? Que depois a gente vai saber o que vocês nos contaram. Bom, a nossa ideia hoje, então, de conversa é falando sobre... Nós temos a nossa base nacional, nós temos um currículo que tem que ser cumprido, né? E nós temos a tecnologia. E aí, será que tudo isso se conversa, né? Como que a gente faz isso, né? Puxa, eu sou professora há tanto tempo e a tecnologia é tão difícil para mim, como é que eu vou colocar a tecnologia, como é que eu vou trabalhar? Mas, eu quero fazer coisas novas, mas e como é que eu vou cumprir o currículo que eu preciso, né? Então, a gente vai conversar sobre como... Vai ficar a pergunta inicial. Será que elas conversam mesmo? Será que é possível? Opa. Peraí, gente, que deu um tilt aqui na apresentação. Eita. Como diz a professora Suzamara, a tecnologia às vezes não é nossa amiga, né? Bom, antes, né, eu até não queria trazer essa palavra pandemia para nossa fala, porque eu fico pensando, é tanto que a gente tem falado disso, que eu queria trazer coisas alegres, mas infelizmente a gente vai ter que falar sobre isso. Então, eu estava pensando o seguinte: quais foram os desafios? Já faz muito tempo que pesquisadores estão estudando isso, sobre como integrar a tecnologia no currículo. Isso não é de agora, isso já faz tempo, tem vários artigos super interessantes, o pessoal pesquisa muito. E quais são os desafios que já foram apontados, né? Bom, o acesso à tecnologia, né? Então, assim, acesso à internet, acesso a computadores, ter notebook, ou ter celular que comporte, né? Ter projetor na sala, ter aquelas lousas digitais, né? Então, isso tudo foi apontado como sendo desafio. E, obviamente, a formação continuada dos professores e dos gestores das escolas, porque não adianta a gente ter uma mega tecnologia se a gente não ajuda o professor a entender como interagir com aquela tecnologia, né? Bom, mas aí o que acontece? Veio 2020, 2021 e nós fomos atropelados pela tecnologia, né, gente? A gente foi atropelado. Em uma formação que eu fiz, até hoje eu lembro que o professor disse assim: até 18 de março, os meus alunos não podiam usar celular. A partir do dia 19 de março, a gente pediu que eles usassem. Então, a cabeça dos alunos já ficou assim, né? Então, o professor, ele teve que aprender a trabalhar no computador, porque nem todo mundo, né? Nem todo mundo tem essa... eu sou da área de tecnologia e digo para vocês que para mim foi suave, mas eu já trabalho com isso. Mas o professor que não é da área, né? Então, ele teve que aprender a trabalhar no computador. Aí ele se deu conta que talvez aquele computador dele nem era tão bom, que não comporta algumas coisas que ele gostaria de fazer. Ele teve que aprender no celular para se
comunicar com um aluno, ele teve que mexer no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, né? Plataforma Google bombou. Ele teve que aprender a fazer vídeo no celular, ele teve que aprender a fazer meme, ele teve que aprender a fazer enquete, ele teve que aprender a fazer mural. Gente, montando esse slide, eu pensei em tudo que eu podia botar de fotinho, mas não ia caber, porque são muitas coisas, né? Eu, como articuladora nacional da rede, eu participo de encontros em todo o Brasil e a gente vê professores usando coisas que eu nem conhecia. Eu digo, gente, como vocês usam coisas legais, né? Então tem muito aplicativo. E assim, uma coisa importante é a gente não se sentir, puxa, eu não sei de... Não, a gente nunca vai saber de tudo. Sempre tem coisa nova aí aparecendo, né? Mas a pergunta é, ok, isso tudo aconteceu. E como é que vai ficar no que vem? Né? Será que essa tecnologia ela vem para ficar mesmo? Será que a gente vai continuar com tudo isso? A gente vai voltar a ser o que era antes? O que vai acontecer? Né? Como que essa tecnologia... A gente fala em integrar a tecnologia, mas a gente foi assolado por ela. E agora? Como que a gente vai sobreviver? Né? Bom, eu queria trazer dois panoramas assim, né? Qual foi o lado bom de sermos atropelados pela tecnologia, né? Na minha visão, a tecnologia, ela, de uma certa forma, ela integrou um pouco mais, assim, escola, educadores, né, estudantes e família, né? Eu tenho acompanhado e eu vi que muitas famílias fizeram um esforço muito grande, assim, para ter celular, para ter um computador, né? Às vezes tem família que tem 2 filhos, dividem computador, dividem celular. Então, eu achei que as famílias, elas, claro, não é todas, mas houve assim um movimento que trouxe as famílias um pouco mais perto das escolas, um pouco mais perto dos professores. As famílias, de uma certa forma, entenderam um pouco mais como que é ser professor, como é difícil, né? As famílias tiveram que trabalhar um pouco com seus filhos também a partir da educação. Outra coisa que foi um lado positivo é que as tecnologias elas permitiram que os estudantes conseguissem criar seus projetos, né? Que eles pudessem usar a sua criatividade, que eles envolvessem as suas paixões, que eles pudessem trabalhar em pares, né? Mandar para os colegas via tecnologia mesmo e compartilharem os resultados. Então, isso eu acho que foi um grande ganho, né? E professores e estudantes conseguiram aprender a conviver com um celular ali na sala de aula, sem aquela coisa, né? E eu faço aqui um meia-culpa, porque toda vez que eu via algum aluno mexendo no celular, aquilo me incomodava muito. Eu dizia, puxa, não está prestando atenção em mim. Como assim não está prestando atenção em mim? Eu estou falando uma coisa tão importante, né? Então, a gente tem que aprender, a gente precisa aprender a conviver. E o que a gente tem do lado ruim desse atropelo todo, né? Um excesso de atividades relacionadas à tecnologia. Então, é muita coisa, né? E tudo que é demais, às vezes, também não é legal. Muita exposição à tecnologia cansa demais, né? E eu digo isso tanto para o professor quanto para o aluno. O professor tinha que ficar 4 horas na frente com um aluno, né? Em uma aula virtual, ou o professor, a gente perdeu um pouco os limites, né? Então, a gente está mandando o WhatsApp à meia-noite, tem aluno mandando WhatsApp às 11 e pouco da noite. Então, isso foi demais, assim, a gente perdeu um pouco o limite, só que como a gente está numa situação difícil, a gente não consegue dizer não, né? Então, é difícil tu chegar de noite e dizer, não, a partir das 9 horas da noite eu não vou mais atender o celular, não vou mais responder. Mas se aquele aluno está aflito, né? Então, a gente responde. E isso gerou um ciclo, assim, meio ruim, né? E a gente viu que a gente ainda tem um acesso um pouco limitado, tanto de internet, de computadores, né? Então, a gente ainda tem um pequeno problema nesse sentido. Bom, aí vem as minhas perguntas, né? Por enquanto, só estou levantando perguntas para vocês, né? Que palestra é essa, gente? Só tem pergunta. Bom, mas e aí, gente? Vocês acham que as aulas elas vão voltar a ser o que era antes da pandemia?
Vocês acham que tem como? Vocês agora, assim, que foram atropelados pela tecnologia, vocês acham que as aulas estavam boas? Vocês acham que o engajamento dos seus estudantes ele era legal? Vocês viram que o engajamento mudou um pouquinho, né? Vocês já usavam alguma coisa de tecnologia antes, né? E eu acho que a pergunta assim, mais importante é, vocês acham que vocês realmente aprenderam a trabalhar com a tecnologia? Ou vocês, tipo, né, se viraram nos 30, mas tem muita coisa ainda para aprender, né? E aí eu entro com aquela fala que eu gostei muito da palestra do professor Moser, e eu concordo tudo com ele, porque é a hora de revermos as nossas práticas, assim, estamos em um momento de oportunidade, né? E quando eu falo em oportunidade, eu quero dizer assim, não quer dizer que as nossas aulas são ruins, mas tudo sempre pode ter uma versão melhor, né? Nós mesmos sempre buscamos uma versão melhor de nós mesmos, né? Como a gente fala. Então, eu convido vocês a pensar, então, numa oportunidade de pensar em uma estrutura para as atividades de vocês, né? E como que seria essa estrutura? Bom, a gente vai partir do nosso currículo. Qual é o conteúdo que eu quero trabalhar, né? Escolhi o conteúdo, claro, escolhi o conteúdo de acordo com qual é a série, qual é a turma que eu estou trabalhando. Desse conteúdo, quais são as evidências que eu consigo ter da aprendizagem do aluno? Como é que eu posso entender? Seria a parte da avaliação, né? Mas quando a gente está falando em trabalhar diferentes formas, tecnologias e tal, a gente tem que pensar em sair um pouco da caixinha também nessa parte das evidências de aprendizagem, né? E aí eu chego na última parte, que é a parte de desenhar, né, o designer da minha atividade, ou seja, agora eu vou montar a minha atividade, mas eu vou montar a minha atividade pensando em quais são as evidências de aprendizagem e em qual o currículo, certo? Então, parto do currículo, passo para as evidências, como que eu consigo observar que aquele aluno aprendeu ou está aprendendo, e aí sim eu vou pensar na atividade. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muitas pessoas pensando em que atividade legal essa aqui que eu vi do outro professor, eu vou usar essa atividade. Só que não pensa em qual é o conteúdo, em quais são as evidências. Então, assim, a gente não pode usar a tecnologia para melhorar alguma coisa que não era legal. Então, a gente tem que pensar na oportunidade de usar a tecnologia para melhorar realmente a nossa atividade, certo? Então, falando em exemplos, né? Então, eu comecei a pensar um exemplo. Bom, eu vou trabalhar, por exemplo, o conteúdo lá do 9º ano da BNCC, né? Do conteúdo que diz assim, caracterizar e distinguir relações sociais de trabalho em diferentes realidades históricas, né? Preciso trabalhar isso lá na história. E aí, eu vou, então, partindo desse conteúdo, eu posso pensar assim, puxa, quais são as competências e habilidades que eu quero trabalhar com os meus estudantes? Então, eu vou lá, né, na BNCC e tem um lá assim, empatia e cooperação, né? O F09HI26 do 9º ano diz, olha, discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas, com vistas à tomada de consciência e construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas. Então, eu vou pensar agora numa atividade que eu consiga trabalhar isso. Então, eles vão ter que fazer eles podem fazer entrevistas, eles podem montar um jornal, eles podem montar, sabe? São várias possíveis atividades, né? Que a gente pode imaginar para o aluno. Mas eu preciso pensar em como eu vou visualizar esse aprendizado do aluno,
né? Então, quais são as possíveis evidências que eu vejo? E uma coisa bem importante que eu sempre falo, porque quando a gente fala em tecnologia, as pessoas já pensam que é programação, Não, gente, pode ser criação de um poema, pode ser criação de uma música, né? Pode ser, claro, escrever um programa, ok? Então, pode ser tanta coisa, né? A gente tem que pensar naquelas habilidades, né? Emocionais, socioemocionais. Então, não precisa necessariamente ser programação, né? Então, assim, eu sou professor de geografia, eu consigo pensar em como trabalhar, né? Mas é importante pensar nas evidências. E aí vem a parte de como, então, integrar essa tecnologia. Eu quero que o meu estudante ele use a tecnologia como uma ferramenta para criar uma experiência de aprendizagem, ou não, eu quero usar a tecnologia para evidenciar como está sendo a aprendizagem do aluno, né? Quais são os recursos que os meus estudantes têm? Porque, às vezes, o professor pensa numa coisa mirabolante, mas o aluno não tem o recurso. E aí, o mais importante é que tipo de lógica eu posso utilizar, né? E aí, nisso, eu, né, trabalhando assim tanto tempo com aprendizagem criativa, eu trago para vocês a aprendizagem criativa, né, que foi proposta pelo professor Mitchell Resnick, que é criador do Lifelong Kindergarten, que fala sobre os 4 P's, né? O professor Moser ainda falou, né, em abordagem baseada em projeto. A aprendizagem criativa trabalha com projetos, trabalha com a paixão dos alunos, colaboração, ou seja, eles trabalharem em pares, né? E o pensar brincando, ou seja, ele tem que estar fazendo aquilo porque ele gosta, né? Então, quando ele está envolvido naquele projeto. E essa espiral da aprendizagem criativa, o que ela nos mostra? Que partindo de um problema, o aluno ele vai imaginar, né? Ele vai criar uma solução para aquele problema, ele vai explorar, né, brincar, explorar aquela solução que ele criou, ele vai compartilhar com os pares, né, com os colegas, e vai receber feedbacks e vai refletir sobre aquele retorno que ele teve, e uma nova onda, né, um novo ciclo da espiral se inicia, onde ele começa a imaginar novamente. Para exemplificar, né, eu trouxe um exemplo assim de uma atividade bem simples, por exemplo, de robótica. Eu tenho visto muitas escolas trabalhando com robótica. E algumas vezes o professor fala, gente, está aqui o kit de robótica, vocês vão trabalhar, sigam as instruções aí, né? E a avaliação vai ser feita se vocês conseguiram montar o carrinho de acordo com essas instruções. Então, será que essa atividade, né, ela permite que o aluno, né, que o meu estudante pense de forma diferente? Né? Será que ela está explorando os interesses dele? Será que ela está permitindo que o aluno relacione aquela atividade com o contexto dele? Né? Então, assim, a gente pode usar a mesma atividade, mas pensando de uma forma diferente. Gente, olha só, vocês têm esse kit, vai ser usado aqui na disciplina, mas vocês podem explorar o interesse de vocês, né? Vocês apenas, a observação é que vocês precisam utilizar os conceitos que nós trabalhamos na aula de matemática, né? E o trabalho, ele vai ser avaliado de acordo com os conceitos que foram estudados e que vocês utilizaram no desenvolvimento. Então, a gente estudou retas, curvas, então a gente vai ver se o aluno explorou isso durante o desenvolvimento daquele kit, certo? E eu acho que estou acabando o tempo, né, professor? Mas já estou no final. Botei o timer. Então, para a gente concluir dentro do tempo, né? Esses 3 itens, eles conversam, né? Então, é possível que a gente integre a tecnologia com o currículo, né? E com a BNCC. Então, é possível a gente fazer isso. Diversas formas, como eu falei, né?
mas é possível. Ah, a gente tem dificuldade? Temos, né, gente? A tecnologia, vocês viram até para a gente, ó, eu sou da área aqui, aí tu vai passar um slide, acontece uma coisa e tal. Então, isso sempre tem. Mas, assim, uma coisa muito importante que o professor Moser também falou, eu achei legal e eu trago aqui, é isso. Não tenham medo, né? Não tenham medo, porque todo mundo está aqui para aprender, né? E aprender com o aluno é uma coisa que ela cria até um vínculo maior com os alunos, né? Então, não tenham medo da tecnologia. E era isso. Obrigada, professora Fabiana. É isso mesmo, tecnologia ela é só um recurso, né? Se a gente não utilizá-la como recurso, como é que a gente vai conseguir, se não soubermos adequá-la, como é que ela vai fazer a aprendizagem ser significativa, né? E agora nós vamos Exatamente. conversar um pouquinho com a Luciana e com a Carolina. Como é que vocês veem essa sala de aula do futuro? Vocês que também mexem com tecnologia. Bom dia, professora Luciana. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom dia, Vamos Suzamara. começar com a Luciana. Tá ok. É muito interessante. Recentemente nós gravamos um vídeo aqui na FTD com algumas crianças de 7 a 10 anos, perguntando para elas justamente como que elas imaginavam a sala de aula do futuro. E é muito interessante pegar essa leitura deles, né? Eles, claro, imaginam uma coisa bem futurista, né? Acho que com mais tecnologia do que Hollywood pode imaginar, né? Aquela coisa mesmo futurista. E eu acho que essa ideia de futuro, de futurismo, também passa pela cabeça de todos nós que somos adultos educadores, né? Trazer a tecnologia para a sala de aula e viver esse momento de tecnologia, enfim. E eu acho que isso faz parte. Eu imagino uma sala de aula do futuro com toda a tecnologia necessária para que o professor faça um bom trabalho e para que o aluno aprenda com qualidade. Sabe, a tecnologia com a intencionalidade pedagógica que a professora Fabiana trazia agora há pouco, não a tecnologia como adereço, como enfeite, mas aquela que realmente faz sentido no contexto de aprendizagem. Então, eu imagino uma sala de aula com muita tecnologia, mas que com objetivo não tecnológico, né? Com o objetivo de garantir a aprendizagem personalizada, por exemplo, que é uma coisa que a tecnologia pode ajudar o professor a caminhar. Imagina o professor como mediador, como curador dessa quantidade de conteúdo e informação a que os nossos alunos estão expostos hoje, né? Quanta informação não chega até eles e como fazer essa curadoria, como fazer esse filtro para que a melhor informação chegue, né? Então, imagina uma sala de aula com tecnologia que dê ao professor essas possibilidades, que dê ao professor a possibilidade de trabalhar de uma forma diferenciada, que dê ao aluno a possibilidade de acompanhar esse trabalho, não deixar ninguém para trás, né? E a tecnologia, cada vez mais personalizada, caminha, e aí a professora Fabiana, estudante aí de inteligência artificial, sabe muito melhor do que eu, mas caminhamos para um lugar onde a gente pode olhar as diferenças e as dificuldades um a um, né? Sem fazer com que isso sobrecarregue o dia do professor. A tecnologia pode ajudar o professor nas sondagens importantes para o caminhar da aprendizagem. Então, olha, meu sonho, meu desejo é que a sala de aula tenha muita tecnologia útil para o professor, que seja uma facilitadora da aprendizagem do aluno. Porque se a gente for para um caminho diferente disso, a gente vai encher a nossa sala de aula de cacareco, entre nós aqui falando, e que não vai ajudar a vida do professor e que não vai ajudar a aprendizagem do aluno. E a gente precisa ajudar o professor. O professor ele virou, a professora falou, ele aprendeu a usar tecnologia, ele virou um youtuber, ele tinha que gravar, editar, publicar o vídeo dele, né? E, além de tudo, engajar o aluno, né? Então, eu acho que, se a gente puder, tecnologicamente falando, facilitar a vida do professor, para que as aulas sejam efetivas e produtivas, eu acho que essa é a sala do futuro que eu desejo, que eu imagino. Obrigada, Luciana. E Carolina, da sua vez, como vocês veem a sala de aula do futuro, como a Lenovo está preparando essa sala de aula do futuro para nós aqui, professores, donos de escola? Bom dia, gente. Obrigada aí, Fabiana, Luciana, Suzamara. Bom, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouco, complementar, né? Não repetir aí o que vocês já disseram. Bom, na minha opinião, hoje a gente tem um grande ganho em relação a 2 anos atrás, né? Que a Fabiana já disse que a pandemia trouxe algumas coisas muito positivas, que é
Hoje, as escolas não veem mais a tecnologia como um status. A gente sabe que a tecnologia é uma necessidade, né? Por vários motivos, não só por conta de aula remota ou aula híbrida, mas a tecnologia ela não é só o recurso que a gente utiliza, o computador ou então uma internet. Como a Fabiana disse, a tecnologia ela vai muito além. E para a tecnologia fazer sentido, a gente tem que pensar em pessoas. Quando a gente pensa em pessoas, nos protagonistas ali desse cenário, que é o professor e o aluno, porque todos nós fazemos parte da escola, né? Professores, pais, família, sociedade no geral, e isso aconteceu durante a pandemia, todo mundo se envolveu. Então, quando eu olho para o futuro, qual é o meu desejo como professora, né? Primeiro eu vou falar meu desejo como professora, depois o meu desejo como indústria de tecnologia. Como professora é que a gente consiga organizar as ideias, tá? Eu vejo hoje, eu falo todos os dias com a escola, eu participo de congresso, eu participo de várias coisas e eu vejo as pessoas muito perdidas e ansiosas sobre o futuro, porque cada dia mais a indústria produz novas tecnologias, produz coisas que a gente ainda está um passo atrás. Então, a gente tem que, a gente como indústria, está caminhando para que a gente consiga informar e instruir as escolas, a instituição de ensino, a como ter um projeto de tecnologia, uma transformação digital na educação com qualidade, como a Luciana colocou. Primeiro, então, eu espero que no futuro a tecnologia ela seja inserida no currículo. Então, na formação do professor, ele precisa aprender a lidar com a tecnologia, mas não porque na sala que ele vai dar aula no futuro vai ter milhares de tecnologias e parafernálias, não, porque a tecnologia que ele vai usar vai ser eficaz para aquilo que ele precisa, que é focar no ensino-aprendizado. Para mim, menos é mais. Então, o futuro para mim é uma sala de aula com internet, com softwares que proporcionam que o aluno consiga desenvolver senso crítico, trabalhar em grupo e tudo mais que a gente sabe que hoje é da linguagem desse protagonista, que é o aluno. Então, o aluno hoje ele é muito ligado a game. Então, por que a gente já existe um movimento game? Então, por que a gente não traz o game para a sala de aula e trabalha esse game de forma pedagógica para que o aluno se interesse pela aula e esteja cada vez mais engajado e facilitando a vida do professor? Então, organização, né? As escolas precisam olhar a tecnologia como planejamento. Então, eu tenho que saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Muitas não sabem, ligam para a gente e falam assim, eu quero comprar um computador por aluno. Eu digo assim, tá, mas qual que é o teu projeto? A pessoa fica, me olha e não sabe dizer, porque isso é muito importante. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe qual tecnologia a gente vai adotar. Não é tudo que é bom para o outro que vai ser bom para a gente. Então, para o futuro, eu espero uma conscientização das pessoas, no geral, da indústria, que tem o dever de informar as escolas e ajudar as escolas a montar uma linha do tempo de como a gente vai começar. Porque o mais importante é começar. É igual aprender a dirigir. A gente começa a dirigir com o carro de marcha ali, marcha na segunda marcha, dá uma voltinha no quarteirão, depois a gente dá voltas maiores e depois a gente já está dirigindo na estrada. Então, assim, é isso. Para mim, o mais importante no futuro é a gente conseguir organizar as ideias, ter informação mais clara, porque não é um status, é uma necessidade. Só que essa necessidade, ela só se faz eficaz se a gente tiver um propósito. E aí as escolas precisam achar qual é esse propósito, né? Então, é assim que eu vejo, eu não reinvento a roda, eu acho que menos é mais, e se a gente conseguir ter a consciência daqui, num curto, médio e longo prazo, do porquê que a tecnologia existe e não inverter valores, a gente vai conseguir ter muito mais resultado positivo do que a gente tem hoje. E aí a gente vem para a segunda questão também, a tecnologia ela tem impactado muito também as famílias, né? E as famílias elas não veem, de certa forma, porque a referência de escola delas de aprendizagem delas é uma aprendizagem mais tradicional, mais focada na aula expositiva, no livro. Como vocês veem essa integração entre a escola, a família, né, e a tecnologia? Luciana, começa por você. Bom, eu vejo um universo de possibilidades quando a gente fala de integração via tecnologia da escola e da família. Eu queria tocar num ponto que é o ponto da integração para a comunicação. Eu acho que esse foi um ponto de dor muito grande durante esse período da pandemia. A professora Fabiana falava agora há pouco sobre o WhatsApp às 11 da noite, aos sábados, aos domingos, né? Essa falta de limite que foi gerada
por uma necessidade, por um momento pandêmico que a gente vivia, né? E recentemente a gente fez um grupo de foco com alguns professores e gestores, perguntando para eles o que mais que a gente poderia entregar na nossa plataforma digital para apoiá-los, né? Para entender o que estava faltando no nosso produto para eles. E surgiu essa grande dor, que foi a dor da comunicação. E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? A comunicação entre professor e família, ela sempre foi uma coisa mediada pela escola, né? O professor, a família queria um horário, ela agendava, ela ia até a escola, tinha um horário programado, a coordenação, a direção às vezes participavam, tudo isso era muito controlado. E parece que a gente perdeu um pouco o controle disso nesse momento, né? Os pais entrando em contato com o professor em horários talvez não tão adequados, ali no meio de uma aula online, ou no WhatsApp tarde da noite, não, às vezes não da forma mais cordial, né? A gente sabe de casos, de relatos de intervenções nada amigáveis, enfim. E aí, o que os professores pediram para a gente? Nós queríamos um curso para aprender a nos comunicarmos com a escola. Olha que nível, que ponto que a gente chega, né? Então, acho que a tecnologia, neste ponto específico da comunicação que eu queria destacar, ela pode demais ajudar a organizar os fluxos de comunicação, ela pode dar esse controle e essa organização que tanto a escola quanto o professor precisam, ela pode dar agilidade no retorno à família, que é uma coisa que a família quer também, e ela seria uma aliada fortíssima, importantíssima, para organizar essa nova forma de se comunicar que a gente teve que inventar agora durante a pandemia. E como a professora também falou, a gente tem vários apps aí no mercado à disposição para apoiar a organização dessa comunicação. Então, acho que na comunicação ela seria um avanço para organizar esse momento de conversa entre escola e família. Em relação ao pedagógico, então, eu acho que os pais viveram, e eles viveram um momento de pandemia, onde no primeiro momento a gente reproduziu no digital aquilo que a gente fazia no presencial, né? Então, nosso modelo de aula online, ele era online, mas ele era muito parecido com o nosso modelo de aula presencial. E isso é natural. Por quê? Porque a gente começa digitalizando o analógico para depois a gente caminhar para uma educação digital. Então, quando a gente realmente consegue, no decorrer do tempo, mostrar para as famílias que aquele processo educacional tecnológico, ele gera resultados de aprendizagem, devagar a gente vai engajando a família, vai garantindo segurança para eles e tranquilidade, e vai cada vez mais engajando a família neste contexto. A gente teve muitas aprendizagens nesse período pandêmico, algumas coisas que a gente já sabe que não podemos continuar fazendo igual, e outras que a gente sabe que é um caminho que nos aponta para uma educação de futuro. Então, agora, como a Carolina falou, é a hora de organizar a informação, organizar a casa, aqui dentro, né? A casa mental, e pensar o que eu levo na minha bagagem para a sala de aula de 2022, o que eu descarto, e o que eu não posso descartar de jeito nenhum, porque foi tão bom e tão útil que eu tenho que continuar trazendo isso na minha bagagem docente para o resto da vida, né? Melhorando cada vez mais. Porque, Carolina, para finalizar, né, porque a gente está, nosso tempo já estourou, como é que você vê essa integração, então, entre a família e a escola e a tecnologia? Bem breve. Só complementando aí o que a Luciana disse, eu concordo plenamente, Luciana, é isso mesmo. A família hoje entende que, de fato, ela faz parte do processo, porque tinha família que não sabia nem acessar as plataformas da escola, né? Nunca tinham acessado. Então, essa responsabilidade, colocar as caixas no lugar. Então, qual é a responsabilidade do pai, do professor? E a tecnologia facilita, porque na correria já é difícil a gente entrar numa plataforma e ter informações simultâneas e espontâneas sobre o filho. Imagina se a gente ainda não tivesse tecnologia, tivesse que ir até a escola, esperar uma fila para falar com a coordenadora, para entender como está a vida do meu filho. Então, hoje, de forma muito rápida, o pai recebe a informação de tudo que está acontecendo na escola. Só que o mais importante, o recado que eu deixo para finalizar, é que a instituição ela precisa institucionalizar a tecnologia, porque deixar o pai, o professor se comunicarem pelas plataformas que eles quiserem, por exemplo, pai que manda o WhatsApp para o professor,
aluno que se comunica com o professor via WhatsApp. Isso causa uma vulnerabilidade no sistema muito grande, porque o WhatsApp, se ele não é corporativo, ele não é institucionalizado. Então, qual o nível, qual o grau de segurança que a gente tem dessa comunicação? Isso pode trazer muito problema para a escola. Então, é um movimento muito legal, a gente evoluiu muito, mas precisa ser institucionalizado. O que é institucionalizar? Só para fechar. Ao invés do aluno, o pai, fazer uma pesquisa ou pegar algum vídeo, alguma coisa no YouTube, é a instituição ter um contrato com o Google, que hoje muitas coisas são gratuitas, ou com a Microsoft, ou com qualquer outra plataforma, que ele consiga ter o controle e relatórios de utilização disso. Então, a gente, voltando para o tema de organização, a organização é isso, é a gente conhecer, ter a informação, saber qual a vulnerabilidade que tudo isso traz, para que a gente possa seguir com foco nos objetivos reais aí. Obrigada. Obrigada. Okay, muito obrigada, Carolina, obrigada, Luciana, obrigada, professora Fabiana. Nosso tempo, infelizmente, já estourou, tivemos aquele problema no início. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer também a vocês que estão aí participando desse nosso congresso, que as contribuições estão sendo importantes para o trabalho de todos. E agora eu passo a palavra para o nosso, para a pessoa que está trabalhando com a nossa abertura do congresso. Tchau, gente, bom sábado, bom final de semana a todos. Tchau, tchau, pessoal.